A próxima sessão vai abordar a democratização do bem-estar por meio da visão da experiência do cliente. E quem vai compartilhar esse tema com a gente é o Rafael Sobral, diretor de operações América Latina da Gympass. Eu sou o Rafael Sobral. Nos últimos 2 anos, eu ajudei a tocar o time de CX do Gympass. E para mim é um prazer enorme poder estar aqui nesse evento da Zendesk e uma honra poder representar o Gympass e contar um pouquinho da história, tá? Acho que o objetivo aqui são 3. É contar um pouquinho da missão do Gympass, contar um pouco da nossa história e depois talvez trazer um pouco mais para o contexto do CX e contar quais são os desafios que a gente viu ao longo do tempo em função da nossa história. Começando com a missão, qual que é o objetivo do Gympass? Qual é a nossa missão de existir aqui? É democratizar o bem-estar, ou em outras palavras, é combater o sedentarismo. E por que esse tema é super importante para a gente, tá? Basicamente porque sitting is the new smoking. Porque o sedentarismo, ele é para a gente, hoje, talvez uma dos maiores maus da nossa geração. A Nilofer Merchant tem um TED Talk bastante interessante. Ela conta um pouquinho de algumas técnicas para você tentar trazer uma dinâmica um pouco menos sedentária para o seu dia a dia e apresentando um pouco do porquê que esse tema é relevante. Mas, basicamente, a inatividade física é um dos maiores problemas do século XXI. E todos os anos, 3,2 milhões de pessoas morrem devido à inatividade física. E já é considerada pela OMC o quarto maior fator de risco para a mortalidade. Ou seja, é um ponto super relevante e daí acho que talvez a origem da nossa missão é buscar, de certa forma, construir um modelo de negócio que consiga endereçar um pouco dessa dor. O mais engraçado é que eu acho que todos esses pontos a gente já sabe, né? As pessoas já sabem. E não à toa o Joe Moore, que é o CEO da IRSA, uma das instituições, das associações que agrupa as instituições de atividade física, academias e wellness no mundo, ele diz que se o exercício fosse uma pílula, todo mundo tomaria. Na prática é verdade, a gente conhece já os malefícios da inatividade física, mas na prática existe uma série de barreiras funcionais e emocionais que mantêm as pessoas distantes da inatividade física. Então, por que a gente não pratica atividade física? Porque muitas vezes o sofá, o Netflix, a novelas das 8, vence a academia, vence a atividade física. Basicamente, ele vence porque existe uma série de barreiras funcionais e barreiras emocionais que entram no caminho e que separam o usuário final, o consumidor, a gente, da atividade física. Barreiras funcionais, quais são? Então, tem sempre a desculpa do preço, às vezes é caro, é inacessível. Às vezes a estrutura de contrato que as academias, os estúdios, yoga, pilates, dança oferecem são contratos que também nos afastam, são contratos de alta duração, você tem que manter um vínculo de 12 meses, tem multa de rescisão. Ou o tempo, geralmente a gente tem dificuldade de encontrar tempo, disponibilidade nas agendas. E justamente tempo casado um pouquinho com a distância, nem sempre é fácil encaixar na agenda, principalmente se não tem um lugar, um estabelecimento próximo de onde a gente transita. Então, como é que o Gympass busca endereçar essas barreiras funcionais? No Gympass, ou através do Gympass, com uma única mensalidade, o usuário vai ter acesso ilimitado a 45 mil estabelecimentos, não só academias, mas estúdios de dança, pilates, yoga, natação, sem taxa de matrícula, sem taxa de cancelamento, sem contrato de longo prazo. E como o RH é parte integrante dessa equação, como é um programa corporativo, é um modelo de negócio focado e pautado na parceria com o RH, ele subsidiando uma parcela para o usuário final, os valores acabam ficando até 30% do valor de balcão, ou cerca de 70% de desconto versus o que o usuário final conseguiria com a academia. Então, na prática, o modelo foi pensado para endereçar uma série dessas barreiras funcionais. Aqui tem um pouquinho dos estúdios e academias aqui de São Paulo que fazem parte da rede. Então hoje tem academias como Reebok,
Companhia Atlética, Competition, tem estúdio de Pilates, The Rose, Curves, tem estúdio de Spinning, Red State. Enfim, é uma série de modalidades e estabelecimentos, mais de 20 mil academias no Brasil, que na prática quebram um pouco a barreira do não ter tempo ou ser distante, porque sempre tem alguma coisa próxima de você e na modalidade que você gostaria. Um pouco das barreiras emocionais. Na prática, não só tempo, dinheiro, distância e disponibilidade são barreiras, mas também tem sempre aquela história do Netflix. Na prática, o Netflix é um prazer imediato versus a atividade física que só vai trazer benefícios no médio e longo prazo. Então tem uma série de barreiras emocionais, que é um pouco de imediatismo, que está na natureza do ser humano. Tem um pouco do que nos Estados Unidos eles cunharam o termo de intimidation, que na prática tem muita gente que, como não está familiarizada com o ambiente de academia, quando chega a primeira vez, acaba se sentindo intimidado pela atmosfera, porque eu preciso estar magro, eu preciso estar em forma para ir para a academia, ou eu posso usar a academia como uma forma de me tornar mais saudável? Então, essas também são barreiras que a gente sabe e conhece, que são parte e que, na prática, distanciam o usuário final da atividade física. E como é que o Gympass também tenta endereçar essas barreiras, ou quebrar? Acho que, principalmente, se posicionando não como uma plataforma para quem quer fazer atividade física buscando performance, mas sim para quem quer descobrir um amor ou uma paixão pela atividade física. E como isso é possível? Hoje, dentro da plataforma e em cima daqueles 45 mil parceiros que a gente tem globalmente, a gente tem uma série de modalidades. Então, geralmente, nosso time lá costuma dizer que são 700 modalidades. Eu não conheço as 700, mas na prática são muitas modalidades, inclusive algumas que a gente, na verdade, talvez nunca tenha nem pensado. Tem surf indoor, circo, pole dance, escalada. Então, tudo isso para tentar estruturar o modelo de forma que as pessoas possam, então, romper as barreiras funcionais e as emocionais e descobrir a paixão pela atividade física e, de fato, sair do sedentarismo. Aqui acho que era para ter um filme. Vamos lá. Esse é o filme um pouquinho que conta um pouco dessa nossa ideia a respeito da atividade física e como o Gympass tenta se posicionar como parceiro para trazer as pessoas do sedentarismo e encontrar uma atividade para amar. Não é através da pressão, e sim através da paixão. E como é que a gente tenta fazer isso? Obviamente, acho que daqui para frente a resposta para isso é quase sempre tecnologia. Então a gente gosta meio que de contar o Gympass basicamente como uma analogia ao que outras plataformas já fizeram. Então, Netflix, Spotify e Airbnb basicamente foram modelos de negócio que surgiram para, através da tecnologia, revolucionar a forma com que a gente interagia com filmes, com músicas e hospedagem. Aqui no Brasil, a gente tem outros inúmeros casos, Uber Eats, iFood, Rappi, são todos conceitos muito parecidos também, que através da tecnologia a gente quebra uma série de barreiras funcionais e às vezes emocionais e viabiliza uma maior interação do usuário final com os produtos. O Gympass é basicamente um conceito parecido e a gente tenta, através de tecnologia e uma plataforma digital, mudar justamente a forma com que os usuários interagem ou consomem a atividade física. Aqui a gente trouxe alguns dos depoimentos do time. Então tem depoimento das pessoas que se descobrem na atividade física, adoram os benefícios e se descobrem na prática, descobrem a atividade física e saem do sedentarismo através da plataforma. Justamente porque ela foi pensada para ser um meio de descoberta, tá?
Então, voltando agora, para contar para vocês um pouco do modelo de negócio e da história, e depois falar um pouquinho de CX, só recapitulando, nossa missão então é combater o sedentarismo. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de parcerias com academias e com o RH. O modelo do Gympass hoje ele é um modelo B2B, porque a gente acredita que só com a ajuda do RH para não só subsidiar uma parte do custo e reduzir e facilitar e quebrar uma daquelas barreiras funcionais que a gente falou, mas também com todo o esforço de comunicação, de conscientização e de mobilização, só assim a gente consegue de fato mover e romper essas barreiras funcionais, tá? Então, basicamente, em termos mais técnicos, o Gympass é um mercado, é um marketplace, acho que aqui a gente... É um marketplace de 3 lados, acho que a gente acabou perdendo um trechinho ali, mas onde tem o Gympass como uma plataforma digital, você tem o RH, basicamente o RH paga um fee para dar acesso à sua população para o Gympass. Com isso, o que ele faz? Ele subsidia uma parte dos custos e permite de fato que o Gympass ofereça para os colaboradores acesso à plataforma através de custos muito inferiores do que ele teria se fosse negociar diretamente com as academias. E o que ele ganha? Ele ganha basicamente uma população mais engajada, uma população mais produtiva, redução de absenteísmo, redução de custo com sinistralidade de plano de saúde e assim por diante. Os usuários, basicamente o benefício que eles têm são aqueles que a gente mostrou. A gente ajuda com a ajuda do RH e através da plataforma, romper aquelas barreiras funcionais. E aí você vai ter, de fato, pessoas saindo do sedentarismo e indo e se conhecendo, se encontrando com a atividade física. E aqui o mais bacana é que nessa parceria com o RH, dos nossos usuários hoje ativos na plataforma, 70% não tinham uma subscrição de academia antes de juntar ao Gympass. Então, de fato, a gente consegue, junto com o RH, romper essas barreiras e trazer pessoas que eram sedentárias antes do Gympass. E aí, acho que esse é o principal fator para isso também ser atrativo para os nossos parceiros, que são as academias, os estúdios. Porque na prática é um mercado que cresce. A gente traz mais gente que não praticava atividade física para a prática de um exercício de uma atividade física e esse mercado para eles cresce. Então acho que a grande chave desses modelos de negócio, marketplace, é você conseguir criar um ecossistema que seja saudável para todos os lados e não só necessariamente para um ou dois deles. E acho que é uma parte importante do nosso modelo. Contando rapidamente um pouco da história, o Gympass foi fundado em 2012 por 3 brasileiros. Eram pessoas que tinham trabalhado, tinham estudado na USP, ITA, tinham feito MBA em Harvard e MIT. E aí eles vieram para o Brasil e, na verdade, acho que toda a história de inovação e de empreendedorismo ela é menos bonita do que quando contada depois do sucesso. Ela começou com uma ideia completamente diferente, também com o viés de combater o sedentarismo, mas num modelo que a ideia era vender passe de academia para o usuário final. Em 2014, o pessoal se deu conta, 2 anos depois, eles se deram conta que sem o RH era impossível combater o sedentarismo, ou muito mais difícil, porque com o RH é tanto mais fácil de escalar, quanto mais fácil de engajar a população e romper as barreiras funcionais e emocionais. Então, em 2014, a gente migrou do B2C para o modelo B2B, quer dizer, incluindo o RH nessa equação e trazendo eles para dentro como um parceiro. E aí, dado o sucesso, em 2015 a gente começou a expansão internacional. Então a gente foi para o primeiro país, foi o México. Em 2016 a gente foi para a Espanha. Em 2016 ainda a gente acabou ocupando praticamente todos os países da Europa Ocidental. Em 2017 a gente abriu os Estados Unidos, foi o último mercado em que a gente começou. E hoje a gente está em 2019 com um crescimento super exponencial, que eu acho que é um pouco o reflexo à prova da decisão acertada de trazer o RH para essa equação e construir um ecossistema onde o RH é fator relevante para ajudar a combater o sedentarismo dentro dessas populações. Então hoje a gente tem 46 mil parceiros de academias que são parceiros da nossa plataforma, sendo metade mais ou menos no Brasil e metade ao redor do mundo. E uma pessoa que utiliza o Gympass, ela tem acesso não só às academias que estão no Brasil, mas no mundo inteiro. O que isso significa para a CX? Então, como vocês estão vendo, é um ambiente super desafiador, porque na prática é um crescimento super exponencial. E o que isso traz de desafios para a área de atendimento em si? Então, aqui eu vou contar um pouquinho para vocês a história do CX com uma visão mais de Latam, que era a minha visão, era o meu papel, estava sobre a minha estrutura. Então,
não só o volume cresce nesse tipo de organização, como a complexidade cresce numa velocidade muito grande. Quando você olha o escopo, em 2017, acho que a formatação ficou ruim, mas aqui nesse quadro é 2017 e aqui era onde é que a gente estava no final do ano passado, começo desse ano. Então, em termos de escopo, quando eu cheguei, a gente só atendia, o CX só atendia o usuário final. Em um ano, a gente passou a atender o usuário final, a academia e o RH, que são os 3 agentes do marketplace. Então, a gente triplicou a complexidade do ponto de vista de personas. Em termos de geografia, a gente atendia basicamente o Brasil e todo o suporte para os países de Latam eram feitos localmente de forma mais artesanal, digamos assim. A gente trouxe essa operação de hispanohablantes para dentro da nossa estrutura. E, em termos de volume, a gente praticamente multiplicou por 3 ou por 4 em um ano. Então, tudo isso para dizer que numa empresa que cresce exponencialmente, como muitas empresas de tecnologia, existe um desafio adicional que é não só a velocidade com que as coisas acontecem, mas a velocidade com que a complexidade aumenta. E aí é onde eu acho que a gente chega num ponto interessante, porque recentemente eu acho que toda a tendência que a indústria de CX está indo é muito para se falar do Delight Your Customer, impressione o seu usuário, que é pensando no estado da arte. E eu acho que a nossa discussão interna no Gympass é um pouco de qual é a pegadinha desse negócio. A pegadinha é que num ambiente que cresce nessa velocidade, cuja complexidade aumenta nessa velocidade, a pergunta é, você quer sair do zero e tentar impressionar o seu usuário ou você quer tentar fazer o bem feito, o básico bem feito? E acho que essa é a armadilha. A gente tem ido, principalmente no primeiro caminho, e aqui eu trouxe uma citação de um estudo, de um artigo de HBR, que é super interessante, cujo título é Stop Trying to Delight Your Customer, ou para de tentar impressionar o seu usuário, que ele diz que 90% das empresas, se você perguntar para as pessoas responsáveis por CX, eles vão dizer que tentam impressionar os seus clientes, e 85% dos clientes dizem que não têm, se sentem insatisfeitos ou não têm suas demandas básicas atendidas. Ou seja, a gente está tentando pra caramba e mirando no estado da arte, mas sem conseguir entregar o básico ainda. E acho que lá no Gympass, talvez o grande desafio para a gente foi tentar entender onde é que a gente ia tentar parar. Se a gente ia querer buscar o wall, o Delight Your Customer, e acho que o interessante é que algumas empresas de tecnologias foram nesse caminho. Algumas foram muito bem sucedidas, algumas nem tanto. Mas, dada a complexidade e o crescimento de volume, acho que a nossa filosofia até então, e dada toda a transformação, foi muito em tentar garantir consistência e qualidade para entregar o básico bem feito, muito mais do que tentar dar um salto direto para o estado da arte. O que isso significou para a gente? Significou que, em termos de organização, a gente precisou repensar toda a estrutura de suporte, a gente criou as estruturas de suporte, está ainda em processo de criação. A gente precisou rever a estrutura de middle management com o span of control dos times. A gente precisou repensar o processo de contratação e onboarding para acelerar ou ganhar agilidade, dado a velocidade com que a operação crescia. A gente precisou repensar sistemas, então daí a gente acabou introduzindo o Zendesk na nossa operação. A gente precisou fazer coisas básicas, como ao invés de ter um número local para cada estado do país, ter um único 4003 ou um 0800 para atender em todos os lugares e facilitar a comunicação. A gente está focando em automação, integração entre os nossos CRM, os sistemas de suporte e os sistemas de atendimento. E acho que talvez uma das coisas mais importantes, que é numa indústria que cresce, uma empresa que é nativa digital e que cresce numa velocidade tão rápida, tem um desafio muito grande, que é o CX se posicionar como a porta de entrada da voz do cliente, de forma a dar todos os inputs e feedbacks para os times de produtos, que na prática são quem tá resolvendo os problemas de produto e atualizando a solução de forma a resolver os problemas da causa raiz, para o nosso cliente não precisar entrar em contato com a gente. Então esse foi um dos esforços que a gente fez também, tentar garantir que a gente era essa porta de entrada e se posicionava como um parceiro estratégico para dar os inputs relevantes para a área de produtos e tecnologia. Então, acho que do ponto de vista de CX, especificamente, o grande desafio sempre foi conseguir escalar, conseguir lidar com a complexidade que crescia numa velocidade muito grande e conseguir fazer o básico bem feito. As áreas de produto e tecnologia, elas sim utilizam a metodologia ágil by the book e sim se organizam nos modelos de organização das startups, com os squads, tribos, histórias e etc. O restante da nossa estrutura, ela ainda é matricial, que é muito mais parecido com as estruturas das empresas mais antigas ou não nativas digitais,
mas acho que o que a gente faz bastante força é para tentar trazer a mentalidade ágil e conseguir usar um pouco dos conceitos que estão por trás. Então, exemplo, é focar, é objetividade e é focar no que é relevante, é 80-20. É conseguir, ao invés de tentar implantar tudo de uma vez, é pilotar, quebrar o problema em problemas menores e fazer os testes AB, ou pilotar os problemas, diagnosticar, pilotar, medir e aí então rolloutar. Dar bastante autonomia para os nossos times e garantir que a gente tem mecanismos para rolloutar ou para replicar boas práticas, principalmente dado o desafio geográfico de expansão em outros países. Do ponto de vista de comunicação, acho que ano passado foi um pouco uma transformação para a gente. O Marco Crespo, que era o nosso líder, o Regional Manager de Latam, ele apresentou para toda a liderança de Latam o livro que eu recomendo muito para vocês, chama Radical Candor, que basicamente é um livro da Kim Scott. Ela foi alta executiva no Google e na Apple, e ela meio que resumiu um pouco a cultura e a filosofia dessas duas empresas, que são bem diferentes, mas ela conseguiu resumir os princípios por trás da boa gestão em um livro que é muito bom. E basicamente o que ela diz é, para você ser um bom líder, e para você ter um ambiente saudável de negócios, você precisa ser radically candid. O que significa? Significa que em um eixo você tem que desafiar o seu time e ser basicamente muito transparente, conseguir ter as discussões difíceis, dar os feedbacks duros e ser muito transparente, mas sempre levando em consideração a segunda dimensão, que é a dimensão do care personally. Você tem que se importar pessoalmente com as pessoas. Você tem que entender que do outro lado, por mais que você vá ser duro e que você vai dar um feedback duro, você tem que entender que do outro lado tem uma pessoa, um ser humano, que passa por altos, baixos, tem ansiedades, frustrações e assim por diante. Então a gente tenta um pouco levar esses conceitos e tem inclusive algumas técnicas muito bacanas que funcionam muito bem. Aqui a comunicação positiva e não violenta é algo transformador. Ao invés de você dar um feedback para a pessoa dizendo não gostei do que você fez ou não gosto da forma como você atua, você traz fatos, sensações e consequências e commitment. Dessa forma, você não personaliza o problema e a conversa fica muito mais fácil. Então, você traz, naquele dia, naquele contexto, você fez isso, isso, isso. Você me fez sentir ou me fez perceber, blá, blá, blá. E por isso a consequência foi tal. Como é que a gente pode melhorar? É muito melhor do que dizer que você é uma pessoa que não cumpre com os seus resultados. Então, aqui recomendo bastante esse livro. É algo que a gente conseguiu, acho que, incorporar na nossa, e a gente faz bastante força para tentar incorporar na nossa cultura, porque tem um impacto do ponto de vista organizacional muito grande. E por fim, acho que tem um desafio que a gente tem em quase todas as empresas, que é conseguir criar uma cultura de alta performance. E para isso a gente está buscando gente com os melhores backgrounds, tanto consultoria, banco, boas escolas, de bons MBAs, mas principalmente, acho que talvez menos as pessoas com boas escolas, mas mais as pessoas que tenham um fit cultural, que é ter a visão de dono, ter o comprometimento com a nossa missão e estar entrando no Gympass para crescer com a empresa e contribuir para esse movimento. Tá? Acho que no final a gente tem um vídeo, que acho que é o nosso vídeo da marca, onde a gente conta um pouquinho e resume talvez um pouco dessa história do Gympass. Vamos ver se ele passa. Vamos lá. Acho que, de novo, é um vídeo contando um pouco de como o Gympass se posiciona de forma a romper as barreiras funcionais e emocionais e de fato, trazer pessoas que eram sedentárias e permitir que elas encontrem uma atividade para amar. E dessa forma, junto com a RH e com os nossos parceiros, conseguir construir um ecossistema saudável onde, de fato, as pessoas saiam do sedentarismo. Escutam alguma coisa? Tem áudio? Tem. The
Bom, pessoal, isso era o que a gente tinha para apresentar por hoje. Eu estou aqui no evento junto com várias pessoas do time, então se vocês tiverem dúvidas sobre o Gympass, sobre os desafios que a gente enfrentou do ponto de vista de CX, de organização para escalar, ou simplesmente quiserem trocar ideia ou trocar experiências, meu contato está ali embaixo e a gente vai estar por aqui hoje. Muito obrigado.